Manhã Diversa de volta para você, agora para falar de metas. O começo de um novo ano simboliza o começo de um novo ciclo, de novas oportunidades para alcançar objetivos e realizar sonhos. Todos os anos as pessoas fazem suas listas de resoluções de ano novo, mas e quando o ano passa e você percebe que várias daquelas metas ficaram só no papel? Aposto que muita gente passou por isso. Mari, como definir objetivos realmente alcançáveis e colocá-los em prática? Quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas é o psicólogo Carlos Eduardo Ferreira. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem, gente? Tudo ótimo. Quando a gente fala de objetivos, de metas alcançáveis, né, é interessante pensar que a própria divisão do tempo em si, né, com fins e reinícios, proporciona para a gente uma oportunidade de estabelecer esses objetivos. Isso facilita também essa nossa organização mental? É fundamental, né? Essa forma como o tempo é pensado, tem até um texto interessante, né, que chama O Tempo, né, e que vai falar disso, que a pessoa que inventou essa divisão, né, de cortar o tempo né, e fracioná-lo em meses, é um gênio, né, porque isso ajuda a gente a suportar melhor, né, toda essa rotina, né, suportar melhor todo o peso do cotidiano e facilita, né, quando a gente pensa começar ciclos, terminar ciclos, então isso envolve uma coisa que chama esperança, né? Então, na medida em que o ano vai terminando, a gente vai ficando exaurido, sem esperança, sem motivação, e aí, né, vem o ano novo e começa tudo de novo, um novo ciclo, novas metas, né, mais esperança e a vida que recomeça a cada ano. É fantástico. Por que é importante fazer essas resoluções de ano novo? Elas são realmente boas de se fazer? Por que é bom ter esse planejamento? Acho que é fundamental a gente ter o compromisso, né, com a gente de tornar o processo, né, dessa vida ter algum sentido, né, ter algum significado. E quando a gente estabelece meta, a gente consegue perceber que existe uma continuidade, existe uma tentativa aí da gente se desenvolver e existe, né, sempre uma perspectiva de que a cada dia a gente pode ser melhor e a gente pode estabelecer objetivos que nos facilitem, né, atingir aí esse objetivo de nos tornar seres humanos melhores. E, Carlos, é importante que a gente consiga elaborar, interpretar bem os erros do passado, vou colocar erros entre aspas, né, as questões do passado, para que a gente consiga, de fato, olhar para frente e ter essas metas e esses objetivos futuros. Então, é interessante essa elaboração do passado para conseguir visar lá na frente. É muito importante, né? Acho que envolve não só olhar, né, não só entender o que aconteceu no passado, né, mas também ser capaz de se perdoar, porque a gente, né, por mais que a gente queira e estabeleça às vezes metas, né, inatingíveis, a gente tem que entender que somos seres humanos, somos falíveis e que a nossa possibilidade de começar de novo, ela depende disso, da gente olhar para trás, entender o que deu errado e tentar, né, fazer novamente de uma forma diferente aquilo que a gente não atingiu ou, né, se formos aí felizes e eficazes com as nossas metas, tá bom, qual é a nova meta para o próximo ano? Até porque é muito cômodo da nossa parte, né, Mari, querer atingir o desfecho desconsiderando o processo. E não é assim que funciona, né? Fundamental, né? E não é só para meta de ano novo, né? Acho que a gente o tempo todo, para qualquer projeto, é fundamental que a gente tenha um planejamento, que a gente coloque, né, essas etapas, né, de uma forma mais clara, né, para que a gente compreenda, tá bom, e o que eu preciso, quais são os desafios, né, quais são as minhas dificuldades e recursos que eu tenho. E aí sentar lá na mesinha, pegar o bloquinho e anotar um monte de coisa que você quer fazer, sonhos que você quer realizar e coisas que você quer concluir é muito fácil, né? Mas aí a gente tem que pensar na forma de fazer isso para que realmente seja algo positivo, que a gente vai conseguir cumprir, né? E que não vai gerar mais frustrações do que realizações, né? Porque se você cria uma lista de planos completamente inalcançáveis, você vai chegar no final do próximo ano frustrado por não ter alcançado, né? E aí vamos falar de algumas dessas estratégias. Priorizar o que é mais importante, né? O que é prioridade. Realmente ajuda a gente na realização aí desses objetivos? É a primeira etapa, né? É a gente entender, tá bom, onde eu quero chegar, né? E para estabelecer esse plano, né, ter clareza de onde eu quero chegar, eu preciso, tá bom, qual é a prioridade, o que é mais importante, o que vai me auxiliar no atingimento, na obtenção aí desse resultado. Então, é o primeiro passo, tá bom. Prioridade, né, começa por onde, né? Isso é fundamental para a gente, sim. Eu até brinco que prioridade é o tipo de palavra que não tem plural, né? Porque seria muito contraditório. Já prioridades, e aí vai colocando várias, no final das contas já não tem mais foco nenhum. E o foco, então, é uma etapa determinante para esse início do processo. Primeiro, a gente precisa ser capaz de fazer isso, tá bom.
eu preciso entender o que vai me trazer o desfecho que eu quero. Então, esse planejamento, ele exige que a gente, tá bom, dentro de todas essas possibilidades, qual que vai me trazer, né, maior satisfação? E essa escolha, né, talvez esse seja o primeiro desafio para todo mundo, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer, né, obter tudo e não tem jeito, né? A vida, infelizmente, é feita de escolhas e elas já começam aí. Qual é a prioridade? É igual na hora que você está estudando e vai sublinhar o que é mais importante, quando você vê, já sublinhou uma página inteira. Capítulo. Mais ou menos por aí também, exatamente. Né? A gente acha que tudo é fundamental, tudo é prioridade, tudo é importante. Não é que não seja, né? Mas a gente tem que aprender a botar em uma gradação. O que é mais importante de fato? Ou a gente identifica isso, ou a gente vai se perder aí na hora de estabelecer as nossas metas. E é importante também que a gente consiga estabelecer, tem uma estratégia para mensurar essas metas e esses resultados, uma espécie de acompanhamento no ato de atingir tais objetivos. Tem como a gente ter essa administração do processo? Você falou disso, né? Eu sou da área de humanas, né? E a gente brinca que o pessoal da área de humanas tem mais dificuldade em estabelecer, a gente chama de indicadores, né? Então, quando eu penso numa meta, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso pensar em quais etapas eu vou precisar atingir para chegar no meu desfecho final. Então, quais são os indicadores? E fracionar, né, decompor essa meta em pequenos resultados, em pequenos passos que eu posso, né, de fato compreender. Por exemplo, se minha meta para 2023 é perder 20 quilos. Tá. Então, eu preciso entender, na primeira semana eu vou perder quantos quilos? Então, boto ali 500 gramas na primeira semana, 1 quilo no primeiro mês, aí é mais fácil de eu entender se eu estou caminhando ou não para o meu desfecho de perder, né, 20 quilos no final do ano. Porque, ainda que seja um aspecto subjetivo, que a gente está falando de sentimentos, de objetivos, a resolução ela precisa ser pragmática. Você tem que ter etapas, né? E isso tem que ser analisado de uma forma mais fria. Exato, mesmo que sejam, às vezes, planos que não são necessariamente algo que são de muito da praticidade, assim, sejam mais algo do plano subjetivo ou que seja mais algo de realização de sonhos pessoais, né? Assim, eu tenho muita vontade de viajar para tal lugar. É uma realização individual que não tem nada a ver com o meu trabalho, com a minha carreira, né, diretamente, né? Então, eu vou colocar aqui, quero viajar para tal lugar. Mas até mesmo isso requer que você analise. Como que eu vou fazer para conseguir juntar dinheiro? Esse é o ponto. Como que eu vou fazer para, sei lá, eu preciso tirar visto para ir para esse lugar? Quanto tempo que eu preciso de antecedência para tirar esse visto? Isso é um exemplo, né, que vale para outras coisas também, porque a gente pensa muito na meta, né? A gente olha para aquela frase, para aquela palavra escrita no caderno como um objetivo lá, a luz no fim do túnel, o farol que a gente tem que chegar, mas não pensa no caminho que a gente tem que traçar para isso, né? Que muitas vezes deixa até mais fácil mesmo, né? Mais palatável definir esses degraus, né? Que é importante também, né? Importante e gostoso, né? Exato. Você conseguir aproveitar esse percurso. Acho que o que está envolvido é a própria motivação. Quando eu, né, divido aí uma meta maior em pequenas metas e na medida em que eu vou atingindo cada pequena etapa, isso aumenta a minha motivação, né? Tem uma coisa que a gente chama de crença de autoeficácia, né? Então, quanto maior é a minha percepção de que eu sou capaz de realizar uma meta, maior a minha motivação para, então, né, realizar essa mesma atividade. E a segurança, né? Exatamente. E poucas coisas são mais satisfatórias do que marcar. Nossa, Mari, eu amo fazer aquele checkzinho. Checkzinho na lista. Eu lista. adoro. Às vezes eu até esqueci de anotar o que eu fiz, eu vou lá, eu anoto só para dar o check. Eu sou essa pessoa. Não é? Dá um orgulho, Dá um né? orgulho. E aí deixa a gente mais motivado para ir para a próxima etapa, para poder marcar ela também, né? E aí um outro ponto muito determinante é isso que a gente falou bastante até agora, de definir metas factíveis, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa, a palavra factível é linda, né? Eu acho fantástico, né? E a gente tem dificuldade com isso. Eu vejo, né, com os pacientes que a gente fala, tá bom, qual é a sua meta, né? E aí as pessoas colocam, perder 20 quilos. Tá, mas é factível perder 20 quilos? Não, vamos pensar numa coisa menor, né? Dentro de uma perspectiva temporal razoável. Por quê? Porque existe essa questão da recompensa, né? O ser humano, né, e principalmente a gente hoje em dia, com todas as tecnologias, né, a rede social e esses aplicativos que a gente dá um cliquezinho e isso gera, né, uma recompensa automática. Então, a gente aprendeu a ser recompensado no curto prazo, né? Então, quanto mais de curto prazo for a sua meta, mais fácil, mais provável, mais factível ela é. Tá? Até pensando nessa mudança, né? Eu penso nisso enquanto um modelo de funcionamento, né? Um mindset. As pessoas hoje funcionam nessa perspectiva. É muito mais provável se engajar em projetos de curto prazo, de projetos de longo prazo. Então, quando eu fraciono um projeto de longo prazo em pequenos projetos de curto prazo,
né, ele torna-se mais factível. E até mesmo quando a gente pensa em metas que são coisas que a gente vai botar em prática imediatamente, por exemplo, mudanças de hábito, né? Ou quero, sei lá, mudar uma mentalidade. Então, uma das minhas metas para esse próximo ano é, sei lá, eu quero ter mais tempo para passear ao ar livre, ou eu quero ser menos estressada, ou eu quero olhar mais para as coisas boas ao meu redor, né? Então eu quero aproveitar, mas enfim, coisas que a gente, mudanças de mentalidade, mudanças de hábito que são imediatas. Primeiro dia do ano você já coloca em prática. Você também tem que levar em conta se é algo que você consegue fazer na sua realidade. Então eu quero fazer uma caminhada todos os dias. Eu tenho tempo para fazer uma caminhada todos os dias, né? A partir de amanhã, onde que eu vou colocar essa caminhada? De madrugada? Vou substituir minha hora de sono por essa caminhada? Eu acho que isso também é muito importante, né? Ver realmente coisas que são viáveis, factíveis, como a gente vem falando, né? E em meio a todos esses pontos ali a serem atingidos, né, Carlos? É importante que a gente tenha também momentos desse autocuidado, como a Mari falou, porque você conseguir passear ao ar livre é aquele momento seu com você mesmo, né? Às vezes ouvindo uma música que você gosta, mudando a perspectiva, o cenário. Então, esses momentos de autocuidado são tão importantes quanto esses processos para a gente atingir as metas? Eu pensei que talvez isso devesse ser uma meta, né? Para todos nós, né? Porque isso faz muita falta, né? Acho que a sensação que eu tenho, né, acho que todos vão compartilhar dessa sensação, é de que a gente está numa correnteza, né? A gente é levado pela rotina, a gente é levado pelas urgências, né, do trabalho, enfim, da vida, e não tem tempo para pensar. E aí a gente funciona muito no deveria, nas obrigações, né, naquilo que nos demanda de uma maneira mais urgente, mas o nosso autocuidado, principalmente com a saúde mental, que é uma coisa, né, fundamental, tem ficado em segundo plano. Né? E isso leva a gente até a pensar, né? Porque, né, existe aí um aumento no índice de adoecimento mental na população, não só brasileira, como mundial, no mundo pós-pandemia. Né? Então, tem uma música do Lenine que ele fala exatamente, ele faz essa brincadeira, né, da cultura do deixa a vida me levar, ele fala, mas quem leva a minha vida sou eu. Né? Então, a gente tem esse controle sobre a própria vida. Com certeza, até porque você precisa estar bem para conseguir cumprir as outras metas. Né? Então, às vezes, a gente escreve várias metas que são importantes, objetivos que a gente quer concluir, que a gente quer alcançar, mas que são metas que vão ser desgastantes, né? De uma forma ou de outra, mesmo que seja algo que vai te deixar muito feliz no final, vai ser desgastante, vai ser cansativo e vai ser algo que vai exigir de você energia, vai exigir que você esteja com a cabeça no lugar. E se você não, né, colocar todo o seu tempo para alcançar essas metas e não se cuidar, vai acabar impossibilitando a realização das outras metas, desgaste, né? Então vamos conferir, pessoal aí de casa que está assistindo a gente, que já fez as listinhas de fim de ano ou está fazendo, vamos lá parar para dar uma olhadinha e ver se você está colocando ali dentro dessas metas aí, alguns pontos aí de observação para cuidar de si mesmo. E ó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente segue nosso bate-papo sobre resoluções de ano novo no próximo bloco. O intervalo é bem rapidinho, então não sai daí. Manhã Diversa de volta na sua telinha. E se você ainda está tentando elaborar a sua lista de metas para 2023, fica com a gente porque esse bate-papo é para você. Quem está ajudando a gente nessa missão é o psicólogo Carlos Eduardo Pereira. Bom dia novamente, Carlos. Bom dia novamente. Nesse processo aí da gente elaborar e determinar as nossas metas e os nossos objetivos, por que é tão importante a gente focar também no detalhamento? A gente, né, entende que quando a gente pensa numa meta muito ampla, né, muito aí de longo prazo, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, quanto maior o detalhamento, maior o nível de organização. E isso ajuda a gente também a dimensionar. O que precisa ser dimensionado? Os desafios que a gente vai enfrentar para atingir essa meta e os recursos, né, que a gente às vezes tem. Então, a gente tem o péssimo hábito de subestimar os desafios e superestimar a nossa capacidade, principalmente no final de ano, né, que é uma época em que a gente se sente mais eufórico, a gente se sente mais, né, feliz e acaba fazendo, né, metas aí um pouco exageradas, pouco factíveis. Então, quando a gente detalha, a gente consegue entender quais são os desafios e quais são aí os pontos de atenção para que a gente consiga, então, atingir as nossas metas. E ela fica também muito mais real e menos abstrata, né? Exatamente, torna, né, tem uma concretude, né, a palavra que eu gosto para isso.
E qual que é a importância aí de estabelecer prazos nesse processo? Isso muda aí a probabilidade da gente realizar ou não os nossos objetivos? Qual que é a importância disso? É fundamental também. O que acontece? A gente tem um problema, né? Quando eu digo assim, vou perder, né? Eu adoro esse exemplo porque é uma coisa que chega muito, vou perder 20 quilos no próximo ano. Tá, mas quando eu coloco isso num prazo, aí eu consigo pensar, tá bom, se eu vou demorar 12 meses, eu vou dividir 20 por 12, né? Então eu vou perder aí em torno de 1,5 kg por mês. Então isso vai fazer com que eu tenha uma ideia mais clara do tamanho aí do esforço a cada dia que vai ser necessário, a cada semana que vai ser necessário para que o resultado se concretize. Então, quanto maior o detalhamento, quanto maior aí esse compromisso que a gente tem com datas, com tempo, né? Isso ajuda nessa obtenção aí do resultado. O problema é que a gente vive aí numa cultura, né? A cultura do brasileiro no geral, ela não é muito pautada aí nessa questão dos prazos, né? A gente é péssimo, né? Nessa questão de cumprir prazos e isso atrapalha um pouco. E aí dentro disso, eu acho que uma coisa legal a gente falar é com relação a gente estabelece esses prazos e às vezes a gente vai deixando para trás porque por uma questão de, sei lá, não é mais a minha prioridade no momento, ou então tem outras coisas que não estou conseguindo dar conta, vai chegando perto do prazo, a gente começa a tentar cumprir aquilo na última hora. É importante ter cuidado com isso também, para não falar, fiquei sem tentar cumprir essa meta. O ano todo chega em novembro, tenho 2 meses, vou correr atrás do prejuízo agora e acaba, né, sendo pouco tempo, né? Tem que ter esse cuidado também, né? A gente tem, né, aí acho que envolve o que eu chamo de procrastinação, né? A gente tem uma tendência a procrastinar metas que são mais difíceis, né? Metas que têm uma exigência de um esforço maior. Por isso que pensar em metas factíveis, né, mais realistas e pensar em um número menor de metas, talvez, né? E não metas de longo prazo, como essa, tipo 12 meses. Eu vou acabar me perdendo. Por quê? Porque planejar exige que a gente também pense, tá? Pode ser que ocorra algum imprevisto, pode ser que ocorra algum desafio. E precisa de uma atualização, Exatamente. Eu vou precisar de flexibilidade, né? Para entender que talvez aquele planejamento vai precisar ser repensado, refeito ao longo do processo. E eu preciso ter também, né, um pouquinho de compreensão, né? Por isso é que é importante a gente ser capaz de perdoar, né, aí os nossos erros e tentar recomeçar sempre. Carlos, nesses processos eu acredito muito que a gente tem uma tendência a uma memória curta. Então, diante de conquistas, a partir do momento que ela é atingida, a gente meio que apaga e já estabelece outra e não se dá mérito nenhum por isso, né? E essa etapa da celebração das nossas conquistas, do checkzinho que a gente brincou, é tão importante quanto? Acho que isso tem a ver com uma palavrinha que a gente, né, tem que usar um pouco mais, gratidão, né? Acho que a gente precisa ser um pouco mais grato pelas coisas que a gente obtém, por tudo que a gente, né, consegue aí na vida, para que a gente também entenda, tá bom, né, não vou ser uma pessoa conformista, né, não é porque tudo tá bom, não, posso ter uma certa ambição, posso querer outras coisas, mas eu preciso ser capaz de entender tudo aquilo que eu já obtive e ser grato por isso, né? Porque senão a gente vai para um caminho de que você nunca está satisfeito com o que você tem, você sempre quer aquilo que você não tem. E aí é muito perigoso, né? Então a gente precisa entender o valor de tudo que a gente tem e ser capaz aí de flexibilizar, tá bom? Preciso, né, sempre buscar algo mais para eu não cair nessa linha do conformismo, mas uma ambição desmedida vai gerar uma ingratidão e aí isso gera sofrimento, né? E um padrão inatingível, né? Exatamente, que é o problema. E vamos falar também um pouco mais de hábitos. A gente falou já um pouquinho no bloco anterior sobre que muitas vezes a gente cria, né, essas metas de criar novos hábitos, né? Mas é importante pensar também que hábitos são criados a partir da repetição, né? E aí, às vezes a gente começa um novo hábito que a gente não dá tempo para ele ser absorvido, né? Não dá tempo para virar hábito. Não dá tempo para virar hábito, exatamente. Ou seja, a gente precisa também ter essa paciência, perseverança para realmente absorver aquele novo hábito, né? Eu acho que é fantástico, essa época do ano ela é muito boa para motivação inicial. Né? Então, a gente, para romper a inércia, precisa de uma quantidade maior de energia, né? Isso já é da física. Então, para começar uma mudança, eu vou precisar, né, de um pouco mais, né, de motivação. Mas depois que eu começo, aí envolve uma outra coisa, que é a disciplina, né, que é o engajamento. Então, eu preciso comecei, agora eu preciso me manter nessa atividade por um período maior de tempo, até que, de fato, né, essa mudança, esse novo hábito se consolide e se transforme aí, então, numa frequência, né, e de que nos ajude a atingir um determinado objetivo na vida. E para quem está acompanhando a gente, tem alguma
estratégia que a gente possa passar para essa pessoa, no sentido de ela conseguir levar uma vida menos fatalista e realmente ter mais controle do que ela quer fazer e dos lugares ali que ela pretende alcançar? Eu sempre gosto de começar com gratidão, né? Primeiro, olha, vamos lá. Ok, você está num momento de vida em que você ambiciona coisas novas, ótimo, perfeito. Mas vamos olhar primeiro, né, onde você chegou, porque isso já exigiu esforço, né, já exigiu um planejamento anterior, então primeiro vamos pensar nisso. Por quê? Porque isso traz uma recompensa, isso traz uma sensação de que você é capaz de fazer, de que você, né, já foi no passado, já conseguiu atingir alguma meta, entende? Então isso já é reforçador. Então isso aumenta a probabilidade de você, então, se engajar novamente numa outra atividade que te permita, então, trazer as outras mudanças, né, e os outros resultados que você almeja. Então acho que eu gostaria que as pessoas começassem por isso. Vamos olhar para onde a gente está, de onde a gente veio, onde a gente chegou, todo o esforço que foi necessário para que então a gente compreenda os nossos recursos, para que a gente compreenda a nossa força e as nossas fraquezas também, né? Porque isso nos ajuda a nos colocar em movimento aí. Isso aí. E aí falando um pouco mais dessas metas que requerem essa repetição, né, que a gente tem que seguir tentando manter, né, esse hábito. E aí isso vai desde mudanças de hábito, como a gente disse, até quero aprender uma nova língua, né? Então vou fazer aulas online, ou então quero aprender a pintar, aprender a fazer bordado, tricô, enfim, aprender alguma coisa que requer que você pare e sente por um tempo no dia para poder realmente fazer aquilo, para a gente conseguir, né, talvez deixar isso um pouco mais sólido, né? Porque a gente falou que é importante ter essa disciplina para se tornar um hábito. Existe aí uma regrinha, existe aí um prazo, um período que é estabelecido para o nosso cérebro entrar, pegar no tranco? Tem gente que fala que é 21 dias ininterruptos, é verdade isso? Como é que faz? Tem uma chavinha que a gente vira no cérebro lá e fala, que agora virou hábito. Como é que a gente faz para sentir? Adaptação, né? Tornar um pouco mais, começa a se adaptar. Para tornar um pouco mais palpável essa realidade, porque às vezes a gente começa, como você disse, nesse embalo do começo do ano, vai perdendo e fica, quando que vai parar de ser algo que eu tenho que fazer com esforço? Será que em algum momento vai virar um hábito? Como é que é? Né, O Poder do Hábito, me parece que é esse livro que fala em 21 dias. Eu acredito que em torno de 30 dias, dependendo, né, da atividade, você já vai ter aí um automatismo. Isso envolve uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então essa plasticidade cerebral ela vai precisar ser modificada. E aí o que acontece? Comportamentos automáticos, eles já estão ali instalados, eles demoraram anos para serem instalados. Essa é a dificuldade, às vezes, né, da pergunta, que vai ter algumas atividades que a gente vai demorar mais do que os 30 dias. Então, se eu não... né, e algumas a gente nunca vai ter prazer, né? Eu estava conversando esses dias com um colega que estava fazendo academia, ele falou que não é prazeroso, né? Ele vai porque o reforço vem do resultado. Então, às vezes, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de resiliência, porque talvez não seja a atividade em si prazerosa, né? Mas o resultado, talvez focar mais no resultado do que no processo, né? Tem processos que vão ser dolorosos de qualquer maneira. Eu acho que é isso que eu queria que as pessoas não esquecessem. Até porque a gente fala muito sobre começar a fazer novas coisas e novos hábitos, mas para muita gente também o que elas querem fazer é parar de fazer certas coisas. Parar de fumar, parar de comer muito doce, parar, enfim, de reclamar da vida, enfim. E aí é isso que você disse, né? Fazer essa mudança de hábito, de algo que a pessoa já faz há anos, ou já tem realmente já está ali quase que moldado no cérebro dela aquilo, né? Não vai ser de uma hora para outra, talvez seja até mais difícil parar de fazer algo do que começar algo novo, né? Principalmente quando envolve, né, vícios, né, e esses hábitos, comportamentos compulsivos. Por quê? Porque vão exigir que a gente busque recompensas, né, em outros lugares. Cigarro, né, bebida, eles têm aí um reforçador que é quase biológico, né? Então a gente tem uma dependência em alguns casos que é física, e para modificar isso, às vezes não é suficiente a motivação, não é suficiente, né, a pessoa estabelecer, vou parar de fumar, tá, mas qual o recurso, né, que você pode usar para te auxiliar nisso, porque tem, né, alguns processos que são um pouquinho mais difíceis, não só o hábito, né, e aí tem, talvez buscar ajuda profissional também pode facilitar. E para não cair na simples substituição. Exatamente. Né? Senão você sai de um lugar e aí você, para preencher aquele espaço, você às vezes cria um novo vício. Exatamente, né? Que é o que às vezes acontece. Aí eu paro de fumar, mas começo a comer compulsivamente. Então, existem aí alguns sintomas, né? Vamos chamar isso de sintomas, que ele tem um significado para a pessoa. E talvez, né, processos terapêuticos te ajudem a ressignificar
e te ajudem a modificar, talvez, de uma maneira mais efetiva, tá? Por isso que eu queria, às vezes, não deixar só na ordem da motivação. Tem coisa que não é só motivação. E aí, olhando para esse lado de que não é só motivação, acaba, às vezes, que em alguns momentos determinadas metas não foram atingidas e bate a frustração, né? O que é muito comum, ainda mais quando se estabelece uma lista, né, de metas. Quando isso acontece, o que a gente deve fazer, Carlos, para usar isso, como você falou, como um recurso, como uma ferramenta emocional para o futuro e não como uma forma de te deixar num buraco? Acho que primeiro é se perdoar, né? Acho que a gente tem um péssimo hábito de se cobrar excessivamente, né? De achar que, como eu estabeleci uma meta, então a única opção é cumprir. Não, né? Acho que a gente viveu isso agora esses dias, quando a seleção brasileira perdeu, né? Então a meta da seleção brasileira é ser campeã, tá? Não foi campeã. Por quê? Então a gente às vezes tem que ponderar qual que é a probabilidade de eu atingir essa meta? 50%. Qual que é a probabilidade de eu não atingir? Também é 50%. Então ponderar que existe a outra possibilidade me ajuda a lidar melhor com a frustração, né? Quando eu não entendo isso, quando eu não aceito isso, é muito mais difícil de aceitar, né? Vamos chamar de fracasso em atingir a meta, embora eu não goste da palavra fracasso, mas é muito mais difícil aceitar isso, né? Que a gente não foi capaz de obter, tá? Esse resultado que eu pretendia. Então, ser capaz de se perdoar, né? Ser capaz de ponderar, né? Que na verdade existe a possibilidade de você não atingir essa meta. E eu acho que talvez o mais importante de todos, né? É nunca esquecer, né? Nós somos seres humanos, né? Então a gente vai em algum momento falhar, então a gente vai precisar compreender isso, que é inerente à nossa natureza, é inerente à nossa condição. Então vamos começar a olhar para isso, né? Aceitar a nossa vulnerabilidade, senão e a gente pensando que pode ser feito a partir disso. Exatamente. Né? E não chorar o leite derramado, Exatamente. né? Aquela expressão, claro. O que eu posso fazer a partir disso? É pensar, né, a gente sempre fala, pensar retrospectivamente traz sofrimento, né? Então vamos pensar prospectivamente agora, né? Para onde eu vou a partir daqui. Isso aí, Carlos, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Eu acho que ajudou muita gente aí a traçar metas mais factíveis, mais que a gente consegue realizar, mais concretas, e eu espero que a gente consiga, né, que a gente consiga conversar talvez no final de 2023, voltar aqui para bater esse papo e ter muita gente aí falando, consegui com as dicas do programa de 2022, cumprir as metas para 2023, 2024. A gente vai receber essas mensagens. Exato, então, bom, pessoal de casa, vai contando pra gente aí ao longo do ano como é que tá sendo isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, tô sempre aqui. Isso aí.